Prezados usuários do CISEA, neste vídeo vamos apresentar como fazer o teste de normalidade utilizando o teste de Agostini. Bem, para isso, inicialmente vamos acionar o programa CISEA. Para acioná-lo, vamos buscar no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, a gente pode verificar no menu suspenso a palavra teste. Então, vamos pressionar em teste, normalidade de Agostini. Com o formulário aberto, com a rotina aberta para fazer esses cálculos, nós aconselhamos na fase inicial, principalmente para os usuários iniciais do CISEAPRO, fazer uma leitura em dúvidas. Para isso, aperte o botão dúvida, esse botão com interrogação, que vai ser explanado alguma coisa sobre o teste de Agostino. Por exemplo, para esse teste, ele é feito com amostras acima de 49 elementos, ou seja, 49 elementos até 1001 elementos. Se tiver fora desse intervalo, não é executado o teste de Agostino. Aí você tem que utilizar um outro tipo de teste de normalidade, né? Então, fora isso, nós sugerimos dois exemplos para se acostumar a utilizar o teste que a gente está pretendendo fazer e ver como é colocado essa massa de dados dentro do arquivo para poder executar sem erro, né? Então, para isso, nós vamos utilizar o arquivo com o nome exemplo 52 para fazer o teste de normalidade. Então, vamos selecionar o arquivo, é o arquivo 52. Bem, esse arquivo 52, ele só tem uma coluna, mas ele poderia ter várias colunas aqui, vamos dizer, peso, altura, diâmetro, raio, ou seja lá o que for, né? Mas eu quero aqui selecionar, vou ter que informar nesse campo de variável qual é o vetor que eu quero fazer o teste de normalidade. Então, vamos utilizar a altura, porque é o único disponível. A pergunta posterior é: você vai utilizar algum transformador de dados? Eu diria na fase inicial, não precisa usar transformador de dados nessa fase inicial. Agora, por exemplo, existe a possibilidade, você fez o teste sem usar nenhum transformador de dados e rejeitou a normalidade, você vir buscar um transformador diferente desse, porque esse daqui o que é que ele faz? Ele pega o vetor mais K, onde K zero, ou seja, ele não está fazendo nada. Mas você pode pegar, vamos dizer, logaritmizar esse vetor. Então, ao logaritmizar esse vetor, você está alterando a massa de dados, talvez reduzindo a variância e passe a ter uma variância normal, uma variância normal agora, ok? Então vamos deixar ele sem usar o transformador, ok? Qual o nível de significância que você quer para essas avaliações? Esse tipo de informação não se faz necessário utilizar nível de 1% e por aí vai. O ideal, 5%, que é o mais usado praticamente em todas as áreas mesmo, para ver teste de normalidade. Então, calcular os dados, apresentar os dados para possível impressão, sim. Bem,
Ele disse o número de elementos 102, ou seja, está dentro dos limites que a gente viu aqui, que é de 49 a 101, então sim, ele vai fazer. É achado um valor da estatística D, e em cima disso o intervalo de confiança. Foi estabelecida a hipótese não dada, os dados seguem distribuição normal. E chegamos aqui, ó, a hipótese. Aceita-se a hipótese de nulidade. Existe forte evidência para admitir que esses dados da variável altura tenham uma distribuição normal. Existe até a possibilidade de eu usar um transformador aqui, usar esse transformador e ele deixar de ter essa característica, ok? Então é por isso que eu digo, sempre é bom fazer sem usar transformador. Bem, com os dados feitos, o passo seguinte é gravar os resultados, apertar aqui, eu vou chamar o diretório padrão do CISEAPRO para a gravação de texto de relatório, que é o próprio texto. Então, basta botar o nome aqui, que vai aparecer aqui com essas informações dessa tabela. Ou simplesmente imprimir esses resultados. Se eu apertar aqui, essas informações vão direto para uma impressora. Bem, nós esperamos que esse vídeo, essas informações tenham mitigado, minimizado possíveis dúvidas que você, usuário, poderia ter. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.